Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal de investimentos. E se no vídeo anterior eu falei sobre o que é o indicador preço sobre valor patrimonial, hoje eu vou voltar um pouco atrás e falar sobre o que é um fundo de investimento imobiliário, ou simplesmente FII. Bom, um fundo de investimento imobiliário é um fundo de condomínio fechado. Mas o que é um condomínio fechado? Eu vou explicar para vocês dando um exemplo hipotético. Digamos que formou-se o fundo imobiliário chamado Céu Azul. E aí foi criada toda a documentação e ele foi aprovada pela CVM. Então ele vai passar pela sua oferta inicial pública de, de fundos imobiliários. E aí ele estabelece o plano, o que ele vai fazer com o dinheiro arrecadado nessa oferta pública. E aí ele coloca, vou vender tantas cotas por tal preço. E aí eu quero ter participação nesse fundo porque me pareceu interessante e eu gostei do administrador, da proposta. Tá, então nessa oferta pública eu compro, por exemplo, 10 cotas a R$ 100, certo? Aí eu comprei elas no mercado primário, por isso é uma oferta pública. E aí passou-se um tempo, essas minhas cotas valorizaram. Agora elas estão valendo 120. E aí eu não quero mais ser cotista deste fundo. E o que é ser cotista? Bom, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você está comprando uma parte desse fundo imobiliário. E essa parte que você está comprando é em relação à porcentagem das cotas do fundo. Por exemplo, se o fundo tem 1.000 cotas e eu comprei 100 cotas desse fundo, então eu tenho 10% das cotas deste fundo. Então eu tenho participação em 10%. E voltando, aí eu quero vender essas minhas cotas para ter o meu dinheiro de volta. Como que eu faço isso? Você vende no mercado secundário, que basicamente é a bolsa de valores, onde você vende as suas cotas para outras pessoas que possam vir a estar interessadas nas suas cotas. É dessa maneira que você recebe o seu investimento de volta. Não tem como você chegar para o administrador do fundo e solicitar o resgate do seu investimento. Isso não é possível, porque veja só, o que um fundo de investimento imobiliário investe? Ele investe em imóveis. E digamos que muitas pessoas solicitam o resgate ao fundo. Esse fundo vai ter que vender imóveis. E imóveis é um ativo que não possui uma alta liquidez. Então, se várias pessoas viessem a solicitar o resgate, esse fundo não teria como providenciar o resgate, pois imóvel não possui liquidez. Então, devido a isso e a regulamentação de fundos imobiliários aqui no Brasil e em todo o resto do mundo, o fundo de investimento imobiliário não é condomínio aberto, ele é condomínio fechado. E tá, um fundo de investimento imobiliário, ele é renda variável ou renda fixa? Ele é renda variável. Por quê? Digamos que esse mesmo fundo que eu comprei cotas, o fundo Céu Azul, ele possui 3 prédios. E ele aluga esse prédio para empresas, certo? E aí, certa empresa fixou um contrato, a outra fez outro contrato e a terceira empresa fez outro contrato. Se uma dessas empresas sair antes ou não quiser renovar o contrato, ou quando o contrato for renovado, o preço do aluguel subir, o valor da cota vai subir. Da cota, eu digo, do rendimento. O rendimento que você possui por cota vai subir, porque o valor que é pago de aluguel subiu. Mas aí digamos que teve um problema no prédio, uma questão ambiental, e aquele prédio não vai ser mais alugado. Então, o rendimento da sua cota vai diminuir. Ou seja, a sua renda varia. E a cota do fundo imobiliário também varia. Porque, voltando ao exemplo do Céu Azul, eu comprei as cotas a R$ 100, aí o pessoal passou o tempo, o pessoal começou a se interessar por aquele fundo, aí começou a ter mais demanda por compras, e o preço foi subindo. Então, o fundo imobiliário é de renda variável, porque
seu preço varia e o seu rendimento também varia. E então, qual que é a grande vantagem de investir em fundo imobiliário? Começando pela básica, a diversificação, você está exposto ao mercado imobiliário. Mas segundo, se você quer investir em mercado imobiliário, ao você investir nisso, você vai estar contratando uma administração, uma gestão profissional para fazer os investimentos, para estudar, para olhar os prédios em várias regiões do Brasil, por exemplo, comprar uma participação de um prédio em São Paulo, comprar uma participação em um shopping, construir um novo empreendimento. E tudo isso são feitos por profissionais que estão no mercado há bastante tempo. E isso vai depender, é claro, de cada administrador, cada gestor. Aí você tem que fazer análise quando estiver estudando aquele fundo. Mas a grande vantagem é que, por exemplo, você consegue investir a partir de, normalmente, R$ 100. A grande maioria dos fundos estão nesse valor de R$ 100, um pouco mais. E o que acontece? Você pode investir com esse valor e você compra a participação nesse fundo. E esse fundo pode ter, por exemplo, participação em imóveis de alto nível. Imóveis que você não poderia investir como pessoa física por serem muito caros. E também tem a questão que os rendimentos que você recebe de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. O que isso significa? Digamos que o meu fundo distribui 50 centavos por cota. Eu não vou pagar imposto de renda sobre esses 50 centavos. Diferentemente, se eu tivesse um imóvel, por exemplo, uma casa, e recebesse aluguel, aí eu teria que pagar imposto de renda, porque não é isento. E a questão ainda, eu juntei um dinheiro, por exemplo, 100 mil, e coloquei em um imóvel, comprei um apartamento, por exemplo, tá? Mas é um preço hipotético. Aí eu quero vender isso aí, certo? Só que como o imóvel não é de alta liquidez, pode ser difícil de eu vender, pode ter depreciação do imóvel, prejuízo, a questão de lidar com o inquilino e tudo mais. Então, a questão do fundo imobiliário é bom porque você está diversificando, você não vai ter que lidar com essas questões, você vai ter que estudar apenas o fundo e as questões de vacância, de administração, de aquisição de bens do fundo imobiliário. E ele também é excelente para você fazer renda. Por quê? Porque do rendimento que um fundo imobiliário tem no mês, ele é obrigado a distribuir no mínimo 95% do rendimento aos seus cotistas. E, e dessa forma, você pode investir em fundo imobiliário e ter um rendimento por mês. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar o vídeo e deixar o seu like. E também se inscrever no canal. Valeu!